pessoas, tudo bem com vocês? Voz falhou, a garganta tá muito mal, eu tô mal de garganta. Vai morrer! A ideia desse vídeo aqui surgiu quando eu revi um personagem que eu já não vi há muito tempo, um personagem de Lost, que é o Sawyer. E esse era um personagem curioso, porque quem assistia muito Lost na época, adorava o Sawyer. O Sawyer, se não era o personagem favorito de muitas pessoas, tava no top 3. Mas o Sawyer era um escroto, um mega de um escroto. You're in my light sticks. Light sticks? What the hell is that Light, supposed? comma, sticks. As in those legs of yours. E ainda assim a gente gostava dele. Claro, assim, ele passou por um momento que fez a galera gostar muito, né? Que quando você vê que o cara tá sendo escroto, mas ele tem um passado e ele entrega que ele faz aquilo, mas é uma forma de defesa, tal. Isso tende a fazer as pessoas gostarem muito do personagem. Isso já aconteceu com o Big Brother. Eu lembro que teve um Big Brother com aquele dourado, que ele tava sendo mega escroto, xingava, falava mal, isso aqui, as pessoas... Que cara irritante. Aí um dia o cara quebrou, começou a chorar e ele fala ali, ele fala que aquilo ali é um mecanismo de defesa dele e tal. A virada foi tão intensa que o cara ganhou o Big Brother. O quanto as pessoas gostam desse tipo de redenção, né? E em filmes e séries, volta e meia, temos personagens assim, mas eu vou mais além. A verdade é que a gente gosta de ver muitos escrotos em tela, sejam anti-heróis ou sejam vilões de verdade. E é bom só dar aquela separada, que é o seguinte: a gente às vezes se sente sem graça de falar, cara, eu não sei se eu posso falar que eu gosto de um vilão. Você pode gostar de um vilão, você pode achar ele incrível. Não significa que você quer ver ele na vida real. Mas como estamos no mundo da ficção, a gente pode se dar ao luxo de falar, cara, mas eu gosto de ver isso. Hoje o vídeo é sobre isso. Vamos soltar as amarras aqui. Na ficção, quais são aqueles personagens que são escrotos, horríveis, mas a gente gosta deles? Logo depois da vinheta. Eu tô tentando separar por categoria, tá? Os escrotos. Eles tendem a ser escrotos por alguma coisa. Eles estão por uma causa, por um objetivo final, então eles vão passar por cima de algumas coisas, vão ser escrotos porque eles querem executar aquilo. Por vingança, o ódio é tão grande no coração que a pessoa, ela sabe o caminho certo, mas ela vai se desviar porque ela precisa fazer aquilo. Por benefício próprio, tem muitos anti-heróis nesse caso aí. E tem alguns personagens que só fazem pelo caos. Curte um caos, curte uma bagunça. Dessas 4 categorias que eu criei aqui, baseado em porra nenhuma, o pela causa pra mim é o mais nebuloso. Às vezes é pela causa, mas isso tá mascarando outra coisa. O Butcher, Billy Butcher. That ain't the invisible cunt. Ele é um mega escroto. Ele é muito carismático, né? Ele é interpretado pelo Carl Urban, mas ele é um escroto. E ele prova várias vezes que ele é um escroto. Sorry? Yeah, I said it. We're all square. Ele tem uma causa. A causa dele é acabar com os super-heróis. E ele bota essa causa acima da humanidade. E eu acho que isso é que define aí bem a diferença entre um anti-herói e um herói. O herói nunca vai colocar a humanidade pra depois. A vida sempre vem primeiro. O anti-herói, ou talvez até o vilão, ele vai colocar a causa acima da humanidade. Se tiver que matar a gente no caminho, vai matar e é isso aí. Mas muitas vezes essa luta pela causa esconde uma angústia, uma vingança pessoal que a pessoa tenha, uma fobia, um medo, ou várias dessas coisas, um preconceito. O próprio Butcher, no início, você vai vendo que ele tá lutando pela causa, tal, e ele é escroto, mas ao longo do tempo você vai vendo que tem muito do lado pessoal dele ali, da esposa dele, ele querer se vingar contra o Homelander, e ele passa cada vez mais a não ter escrúpulos pra poder realizar não só a causa, mas é a vingança dele. Eat this motherfucker. Esse é um artifício muito usado pra vilões também, porque você pode disfarçar o seu lado vilão com um título nobre de causa. Ah, eu estou fazendo isso daqui em nome da justiça. E você mata uma galera no caminho. So what, they're all starving, but one of them's got a fucking cell phone? Thanos é um exemplo disso. Aí eu indo pro vilão. Todas as vezes que o Thanos aparecia na tela, era irado. Não sei se eu posso dizer que ele é carismático, né? Mas eu posso dizer que ele é fascinante. Porque você entende o funcionamento dele. Isso aconteceu também no Man of Steel, né? O Zod também. O Zod novo, você entendia. Ele queria perpetuar a espécie dele. Mas ele queria perpetuar a espécie dele matando outra. Mas o Thanos é mais amado. A gente ama odiar ele, né? Ele bota a causa acima de tudo. Ele acredita que tem que ter equilíbrio. Metade das pessoas tem que morrer. Não existem muitos recursos e tal. E isso tá na primeira camada. Eu acho que tem muita gente que pega, mas cara, mas ó, se tu for pensar o Thanos, ele tava pensando no bem como... Sim, mas isso mascara a frieza, mascara um desejo sádico que ele tem. Ele é um sádico.
Fizeram um microcosmos disso no Toy Story 3, o Lotso, também, que é um sádico, mas ele bota... Não, é pelo equilíbrio aqui da convivência e tal. Não, é um sádico. E você vê que muitos sádicos se encaixam nessa categoria de pela causa. Né? O Sargento Hartman... Quem foi o engraçadinho e comunista metido de merda que acabou de assinar a própria ordem de execução? Né? Ele é mega escroto, ele vai escrotizando os soldados ali. Gostei de você, cara. Você pode ir lá em casa comer a minha irmã. Então, mas é a causa. Não, eu tô aqui pra treinar, fazer homens fortes e tal. Mas é sádico. Ele tem um prazerzinho naquele de ficar falando, vomitando informação ali na cara dos caras. Babaquice! Me parece que a melhor parte de você escorreu pela bunda da sua mãe e virou uma mancha escura no meio do colchão. Ó a Miranda do Diabo Veste Prada, essa então? There's some reason that my coffee isn't here. Has she died or something? Mesma coisa, não, estou fazendo isso pra fortalecer, tem que ser assim, é assim que a gente consegue se destacar no mundo da moda e tal. That's all. Mas é sádica. É uma escrota que a gente ama? É. Did you fall down and smack your little head on the pavement? Not that I can recall. Dá raiva dela, mas a gente... É legal ao mesmo tempo, né? And you have no style or sense of fashion. I think that depends on what you're... No. That wasn't a question. Mas aí nessa categoria você pode falar que tem alguns que são movidos realmente pela causa e ele fica até meio cego em relação a isso. O Peacemaker. That's right. Ele tem a missão, ele tem que cumprir a missão dele, né? E... Activate Sonic Boom! ele passa por cima de algumas outras coisas porque ele acha que tem missão. No caso do Peacemaker é até meio burrice, né? Fuck you! Mas tem uns, e esses acho meio curiosos, que assim, é pela causa, mas tem esse fator vingança escondido ali, assim como o Butcher. Eu diria o V, do V de vingança, que ele é um terrorista, ele é um escroto também. Who are you? Who is but the form following the function of what, and what I am is a man in a mask. Well, I can see that. Mas no caso dele tá muito movido à vingança também, ele passou por um grande trauma no corpo dele, acho que isso motivou mais ele ser o que ele é. Violence can be used for good. What are you talking about? Justice. Isso fica mais claro pra mim no Magneto. The future of our species begins now. Ele é um vilão. E ele é sádico também, Mas assim, ele luta por uma causa. We are the future. We are the ones who will inherit this earth. E tem todo um paralelo na história dos X-Men, né, de como todo preconceito com os mutantes e tal, milhões de paralelos aí. Mas aí o X-Men, ele faz essa divisão do Xavier querendo a convivência dos dois povos e do Magneto querendo dane-se o povo humano, mutante superior. Mas é meio cinzento. E você vê que ele é meio motivado também pela vingança. Ele é um judeu, tava no campo de concentração, teve os pais assassinados e tal. Então tem essa fagulha de vingança que acende todo esse radicalismo dele, né? The real enemy is out there. Mas você vê, eu falo, é o meu X-Men favorito. É um escroto que eu amo. Eu não quero nunca que exista um cara desse assim, mas ele é muito fascinante. Magneto. Então, assim, você pode ser escroto, mas caminhar pro lado do bem. Seria escroto e não ir pro lado do bem, por exemplo, ver esse vídeo e não dar um like. Aí, cara, você só tá sendo escroto. Agora, você quer ser um escroto que eu amo, né? Você fala, não sei se eu vou dar um like, não. Pum, e deu um likezinho. Aí eu vou amar demais. Se inscrever, então, aí... Nossa, mãe, aí... E eu sei que eu tô falando de vingança aqui, vocês já estão pensando em outros dois personagens. Eu posso até mudar agora pra categoria... Eles até botam que tem uma causa ali, a gente sabe que é pela vingança. Obviamente a gente tá pensando no Kratos aqui. The monster you've created has returned to kill you. O Kratos, ele é um anti-herói. Ele é mega violento. Ele é sádico também. Mas ele foi tomado pelo fogo da vingança. Ele só quer se vingar. Ele é o cara que luta contra a ira, na verdade. Ele se descontrola com a ira. Tem um lance de culpa também e tal. Mas ele é mega escroto. Até com o filho dele, ele é aquele turrão assim. You will listen to me and not speak a word. No final, ele tem uma boa intenção. É difícil você julgar. Ele já tá mais pro espectro do herói, sem dúvida. Que assim, ele pode matar em busca da causa dele. Ou da vingança dele. Mas ele não sacrifica vidas boas, em tese. O herói, ele só mata em último caso, vamos dizer assim. O anti-herói, ele mata. E mata com certo prazer. Mas os vilões, ele vai se esforçar pra não matar uma vida boa. Passa pro espectro vilão quando minha causa é acima até das vidas boas. Independente disso, é um escroto e a gente ama ele. I'm a god boy. Mas você pode ter pensado assim, não, eu achei que você tava falando de vingança, você ia falar do Batman. O Batman também é um escroto.
tão escroto assim. Quer ficar na dele? Eu sou a noite. Não encaixaria tanto Batman nessa lista aqui, não. Eu prefiro colocar o Wolverine. O Wolverine, sim. O Wolverine, ele é um escroto, trata mal as pessoas e passa por cima, é meio sádico, também detona, vai destruindo tudo. E ele é meio motivado pela vingança, pelo que fizeram com ele. Não que ele não fosse um escroto antes disso, mas ele se torna realmente a máquina de matar depois de tudo que fizeram com ele, né? Transformaram ele numa arma, né? Sempre tem piadas nos filmes com o Wolverine sendo escroto. Excuse me, I'm Eric Lenshaw. Charles Xavier. Go fuck yourself. Ele é um babaca, assim. Parece que ele não faz esforço para as pessoas gostarem dele. Mas ele é bom. É aquele lance que eu falei lá no início, né? Assim, e ele tem aquela redenção, aquela verdade. Ele é escroto, mas ele é legal. Filha da... E aí você gosta do cara. Você vê, até se você for analisar vilões da vida real, malfeitores, bandidos, ladrões, Matador. muita gente faz contravenção por benefício próprio, mas tem gente que faz por vingança. Eu digo não só roubar, às vezes fazer uma maldade, escrotizar, sei lá. Às vezes até pelo caos. Por isso que a gente anda meio que sempre preparado, assim. Você pode sempre esbarrar com um maluco que queira te ferrar a vida. Por isso que eu volto e meio eu recomendo NordVPN aqui. Porque NordVPN, antes de ser as pessoas pensam, o VPN é pra você assistir série de outro país que não saiu aqui no Brasil e tal. Sim, mas é bem mais que isso. É uma ferramenta que te deixa com segurança. E eu não quero deixar de reforçar esse ponto. Olha quantas contas, volta e meia tá aparecendo, contas que foram invadidas. A gente viu aqui no YouTube. Cara, o Corredor Crew teve a conta invadida uns dias atrás. Vocês viram? E alguém invadir o seu computador, o seu celular, seja por benefício próprio, seja pra causar o caos, seja por vingança, sei lá o que for. Vou pegar um por um dos caras. Fica mais fácil quando o seu IP não tá protegido, especialmente se você tá acessando por um Wi-Fi público. Tá no Wi-Fi do shopping, do mercado, do aeroporto, sei lá. Então a pessoa pode saber exatamente onde você está. Isso já dá aquela insegurançazinha. Ui, Eu tenho medo. Quando você usa um serviço de VPN como o NordVPN, ele roteia, eu não sei se é o termo certo, a sua conexão pro outro lado. Então é um IP que não tem nada a ver de onde você tá. Você tá anônimo. Isso se você quiser conectar pelo Brasil. Você pode conectar por... Você abre a janelinha assim do NordVPN. É mega simples, tu tem ali os países. Você pode conectar automaticamente já, ele já vai conectar. Você já tá com um IP anônimo, um IP aleatório, não tem como a pessoa saber onde você está, ou até por outro país. Você pode... E aí é por isso que as pessoas usam isso. Você conecta para um outro país, pelo Japão, e aí você pode acessar conteúdos que estão disponíveis no Japão, porque quem for analisar o seu IP é como se você estivesse conectando de lá. Mas entende que isso traz uma proteção. Até porque a NordVPN é um recurso avançado contra malware. E você pode pensar, cara, como o IP está sendo roteado, será que vai diminuir a velocidade? NordVPN é o VPN mais rápido do planeta. Comprovado com teste. O mais rápido. Você pode utilizar no seu celular, seja Android, iOS, eu uso no meu iPhone, desktop. Vai te deixar seguro e não só você acessar conteúdo, que a gente pensa assim, conteúdo de outros países, coisa assim. A gente pensa em filme e série. Jogos. Você provou pensar que tem jogo que está disponível só em outro país? Ou, de repente, descontos que só estão disponíveis em outro país com o NordVPN? Você consegue. Fora segurança de jogo, tem ataque de DDoS. Até isso você consegue evitar com o NordVPN. Mas aí você pensou, cara, vou testar a NordVPN, parece legal. Você vai no link que eu deixei na descrição desse vídeo aqui, que aí você não só faz uma assinatura, você ganha alguns meses grátis. Vai lá, aproveita, deixa o seu sistema seguro, fortificado e navegando pelo mundo com o NordVPN. Indo pro espectro do mocinho, indo pro lado vilão, tá o Johnny Lawrence do Cobra Kai, que era do Karate Kid. É muito doido, assim, que eu lembro que já na época do Karate Kid, a gente pensava nisso, assim, o Johnny Lawrence, ele é um bully, ele é escroto, muito escroto, muito escroto. Se a gente for ver o filme, a gente, cara, o Daniel San também deu uma espizinhada nele. Os caras estão lá na fogueira, lá no sarau, sei lá, começa a dar em cima da namorada do cara, a reação dele foi como um bom escroto. O Johnny Lawrence, ele não tem limite, ele vai se vingar, ele quer esmagar o cara na porrada. Mas o Johnny Lawrence é dúbio, né? No final, o mestre pede pra ele bater, ele não quer bater, não pode, não vou bater na perna machucada do cara, bate. Ele bate naquela... Mas ele faz, entendeu? Ele passa esse limite. Mas no final ele fala lá, parabéns, Daniel San. E aí veio a série do Cobra Kai mostrando isso. E aí tem um passado com o pai dele que é extremamente abusivo. Olha aí, o vilão tendo a redenção, o anti-herói tendo a redenção. Ele tá bem no meio do caminho. Mas a gente gosta dele, é legal. Eu gosto muito desse personagem, é bem legal. Today we're gonna practice our front sweeps. Que se você descer um pouco mais a escala aí, você indo pro lado vilanesco, mas ainda assim de escrotos que a gente ama, você pode ir pro Killmonger. What's up? Killmonger, ele é carismático, ele é escroto. Is this your game? Ele é motivado pela vingança, né, que fizeram com o pai dele e tal. Mas no final do filme, ele tem a redenção dele. Todo aquele discurso final dele ali, que tem a causa ali, ele ganha um ar de nobreza. Então, é difícil. Pra mim, é um dos escrotos que eu amo, sem dúvida, assim. É diferente do vilão completo, que é o Darth Vader.
Eu botei ele aqui na categoria por vingança. É pelo ódio, na verdade. É a ira. Ele é um escroto porque ele tem muita raiva. Esse é o clássico exemplo do escroto que a gente ama. Tipo, a gente gosta de ver o Darth Vader fazendo maldade na tela. O esmaga, seja um adversário ou seja alguém da própria equipe dele, ele esmaga. Por isso que a gente chega no final do Rogue One, a gente fica em êxtase. Porque é o Darth Vader botando pra fora. Vai, fatia. Mas entende? Eu acho que é muito motivado pela ira e tem um lance de vingança e a vingança gera ira. Tal, é diferente de um benefício próprio, né? Assim, é quase inconsciente. O Kratos é isso também. Eu acho que o Darth Vader e o Kratos, eles são meio próximos nesse quesito, mas se distanciam no alinhamento final. O negócio é o seguinte, eu quero meu headphone, hein? E o meu headphone? Essa categoria é interessante. Lá no início do programa eu falei do Sawyer. O Sawyer de Lost, ele faz muitas das escrotidões dele porque ele quer se dar bem. Ele é um vigarista de primeira, é o cara que dá golpe nas pessoas, tal, muito esperto com isso. Mas ele tem uma coisa que é comum da maioria das pessoas que estão nessa categoria, que fazem as suas escrotidões por benefício próprio. Muito carisma. Normalmente os personagens que estão nessa categoria aqui são muito carismáticos. Eles são charmosos, vamos dizer assim. Eu posso falar do Han Solo. Han Solo é um escroto, But they're gonna kill her! Better her than me. No primeiro filme ele deixa isso daí bem claro que ele é um escroto. E ele tá atrás de benefício próprio, né? Na hora que vai lutar pela causa. Que pela causa? O quê? Look, I ain't in this for your revolution. I'm in it for the money. Tchau. No final ele vai lá e se redime. Mas ele é muito carismático, ele é muito charmoso. Mas o tempo inteiro ele deixa isso daí evidente. Na declaração de amor dele, ele mostra: I love you. I know. Escroto. Pra você ter ideia que essa categoria dos escrotos que agem por benefício próprio costumam ter bastante carisma. Loki. Thank you. O Loki, ele tá nessa categoria, mas às vezes ele faz pelo caos. As maluquices que o Loki faz quase sempre são pro benefício próprio. Eu nem preciso me esforçar muito pra mostrar que ele é um escroto pra vocês, né? Ele é o vilão do primeiro filme do Thor, ele é o grande vilão do Avengers, ele invade a Terra, toca o zaralho, por puro benefício próprio. Tudo em nome do propósito glorioso dele, né? And I am burdened with glorious purpose. Então assim, é inegável que ele é um escroto, mas ao longo do tempo a gente vai vendo que ele tem coração. Mas até antes dele ter coração, você vê, no Avengers, a gente adorava ele. Era um escroto que a gente adorava, mesmo ele sendo full vilão, total, só vilão. O ator também, ele é muito, muito, muito carismático. Say my name! Say my name! Então, é tanto carisma que tu, pô, mas eu gosto desse cara, é escroto, mas eu gosto dele. Tipo o Rick Sanchez, né? O Rick and Morty. Esse escroto, esse também é escroto, é muito escroto. Oh, is this your friend? Don't worry, he died doing what he loved, being a dumb rat. Em 99% das vezes ele tá agindo em benefício próprio. Ele tem uma pontinha moral bem baixa, né? É um senso de moralidade muito distorcido. A gente acaba gostando muito dele. É um escroto, é um escroto. Pessoa que você não pode ter perto, mas a gente, na ficção, a gente gosta muito dele. Mas o nível de escrotidão dele é tão abissal e ele é tão egocêntrico que ele é capaz de ser extremamente sádico só pra falar que ele tá certo, né? O episódio do tanque de ácido. Ele faz uma realidade alternativa toda louca, bota o Mori pra sofrer que nem um desgraçado, só pra no final ele falar que ele tava certo. Você fez tudo isso só pra me mostrar que eu tava... Sim, beijo, tanque de ácido. Isso, minha ideia tava boa. Say the vat is good. The vat is good. Kiss the vat. Que escroto! Um mega escroto. Eu amo ele. Mas nessa do benefício próprio, você pode começar a ir pra um lado mais sombrio. Tô falando de Walter White. You got me. É um escroto também, que a gente ama. A série Breaking Bad era sobre o Walter White e a gente acompanha, né, a trajetória de um cara Breaking Bad, né, que Breaking Bad é uma expressão americana pra dizer que a pessoa tá se tornando má. Você tá vendo a decadência, o cara se tornando um vilão. E ele tem um senso moral até no final, no último episódio, ele tenta fazer o bem do jeito dele, só que o bem do jeito dele é bizarro, porque às vezes ele vai beneficiar almas boas, pessoas boas por ele, dele envenenar um menino lá. Depois ele vai sarar o menino. Não, ele vai sarar o menino, mas é pro Jesse Pinkman largar essa ideia toda ali e tal. Isso é coisa de vilão. Vilão. Esse é o momento que a gente quase descola do Walter White, assim. E é um desafio pro cara da série, assim. Ele tem que fazer um cara virando vilão, mas você não pode ter asco dele, porque você tem que ver a série até o fim. Então, você tem que mais sentir meio que... É quase pena. Não faz isso não, cara, não. Por isso que Breaking Bad é tão boa, sabe? Porque é quase como o Vale da Estranheza, lembra? Assim, um elemento tá muito diferente do ser humano, beleza. Quando ele tá quase igual ao ser humano, mas não é igual,
você tem aquele Vale da Estranheza. Eu acho que com o vilão tem isso também. Se ele ficar naquele vale ali, a gente não gosta tanto. É preferível que o vilão vá full vilanesco, sabe? Eu sou vilão mesmo, é isso aí. A gente tende a aceitar mais. A gente odeia a falsidade, né? Assim, aquele cara que é vilão e ele finge que não é. Então assim, vai pro full vilão, Hannibal Lecter. Good morning. É um escroto? Ele não mente que ele é um vilão. Ele é um vilão. Eu gosto de comer pessoas. Da forma literal mesmo, né? É isso que eu curto. E ele é tão convicto disso que a gente gosta dele. E ainda ajudado também pelo o filme Silêncio dos Inocentes, ele ajuda a heroína do filme, né? Então ele tem aquele, não sei se é um senso moral, mas você gosta dele, não sei, é difícil. É quase Darth Vader. É sádico, é bizarro, é um dos maiores vilões da história do cinema, mas a gente gosta dele, a gente gosta de ver ele tramando as coisas dele, imaginando como ele vai sair da cadeia, o que ele vai fazer, as maluquices dele. É legal. Porque você pode ir para a última categoria, que é a categoria do caos. Aí, meu amigo. Eles são escrotos porque eles são escrotos. Eles são escrotos porque eles gostam da bagunça. Eu sei que o maior representante dessa categoria é o Coringa. What the fuck? Agarrei ele! O Coringa também ele é muito motivado pela vingança, né? Ele quer provar pro mundo que uma pessoa tiver um dia tão merda, um dia tão bosta, que ela pira também. Se é um comportamento que todo ser humano vai passar, então não é uma piração. Isso faz parte de todo ser humano. Isso é a história principal da Piada Mortal. Todo ser humano tem esse lado louco que ele já não acha que é louco. Por isso que ele não gosta de ser chamado de louco. Alguém fala que é louco, não. Louco não. Louco é sua avó! Porque ele acha que isso é inerente de todo ser humano. Você só não tá ali, meu amigo, porque você não passou pelo que eu passei. It's been a rough few weeks, Murray. Se você passar por esse processo, você também vai se sentir isso daí, sabe? Não seja hipócrita. Então ele tem esse pensamento. É uma lógica muito distorcida na cabeça dele. É uma forma de legitimizar loucuras que ele faz. Everybody is awful these days. It's enough to make anyone crazy. Mas isso esconde, na verdade, uma sede pelo caos que ele tem. Ele tem uma sede de caos muito forte. Upset the established order, and everything becomes chaos. Ele se sente tranquilo no caos. Assim como a Arlequina. A Arlequina é até mais na área cinza do que ele, porque o Coringa foi o vilão. O Coringa não tá nem aí fazer bem pras pessoas. A Arlequina ainda tem essa, pelo menos no universo cinematográfico, sim. Nos quadrinhos também. Eu não li tanto de Arlequina pra falar isso daqui, mas ela tá mais na área cinza do que o Coringa. Eu não sei, às vezes ela é heroína, às vezes ela é vilã, mas ela, sem dúvida, é uma escrota. Ela é uma escrota, mas a gente ama a Arlequina. Tanto que, quando teve o anúncio do Esquadrão Suicida, todo mundo queria ver a Arlequina. A Arlequina era a grande parada. Alguns queriam só realmente ver a Arlequina, né? Mas a gente sabe, é uma personagem muito fascinante. Mas, por exemplo, a gente pode falar de anti-heróis aqui, Deadpool. Heads up. É pelo caos. Ele é um escroto. Ele é muito escroto. Ele faz a piada pela piada. E ele passa a ser mais mocinho do que vilão, porque ele não vai matar alguém inocente, vamos dizer assim, pelo caos, por ser escroto. Ele não vai. Ele vai matar o vilão. E ele vai ser bem escroto com o vilão. Mas ele é capaz de fazer escrotizações com inocentes, porque ele é um escroto. Mas é um escroto que a gente ama, sem dúvida. Tipo o House, né? O House é um personagem que também é um cara meio escrotão. Mas quando a pessoa é inocente, ele não vai fazer nenhuma maldade com a pessoa. Ele vai tirar sarro da cara da pessoa. You have gonorrhea. Mas é isso, são os escrotos que a gente ama. E aí você, indo pra régua ali, mais pro lado sombrio, você tem o Venom, que atua como... Até nos quadrinhos, ele atua como vilão, atua como herói depois. Ele é bem escrotão. Você tenta achar um caminho, mas não tem caminho. É pelo caos mesmo. Ele é meio caótico. É uma criatura caótica. Você sabe que às vezes você pode apontar ele pro bem e ele vai acabar ajudando. That guy, right? Yep. Mas não é muito confiável. Vou te comer agora! Caraca, eu não falei do Hans Landa. Ô, mano. Ele entraria em quê? Entraria em benefício próprio? Tem muita gente, tem muito personagem que eu não citei nesse programa. Bota no comentário aqui quem vocês acham que tinha que ter entrado nessa lista aqui. De repente eu até faço uma parte 2. Mas enfim, voltando. E você tem os vilões que são vilões pelo caos, mas é só isso. Biff Tannen, né? De Volta pro Futuro. Eu pensei que já que eram... Oi, tem alguém aí? É um escroto. Assim, pra você não ter dúvida, quando o Marty McFly volta pro passado, caraca, será que esse é o Biff mesmo? E aí ele tem uma demonstração. Pois vão buscar. Ele é escroto pelo caos. Parece que é pelo benefício próprio, mas não. Ele gosta de ser escroto. Ele sente prazer das coisas estarem esfacelando. Porque você pode pensar assim, não, quando ele teve o manual lá, ele fez o império dele, ele ficou milionário porque ele gosta daquilo. Mas tu vê ao longo do tempo que é mais do que isso, assim. É um espírito caótico do mal. Mas a gente gosta dele. O Biff é diferente, né? O Darth Vader, a Miranda do Diabo Veste Prada, são vilões que a gente gosta de ver fazendo maldades. O Biff é um vilão que a gente gosta de ver se fudendo. A gente adora, a gente quer ver mais tempo do Biff na tela se ferrando, só se ferrando. E aí nós é que somos os sádicos.
Tamo aqui sem culpa, né? Esse vídeo aqui é pra gente abrir o coração sem culpa. Mas não é nem só isso. Às vezes, você acaba gostando de um vilão ou de um anti-herói dependendo da forma como você aborda ele. Se você for pegar muito esse vilão pelo lado escroto não positivo, você não vai aceitar tanto ele. Depende do tom que você dá. É difícil explicar. Eu fiz um vídeo explicando sobre tom de filmes e séries, de como você pode entender melhor isso. Eu não vou conseguir explicar isso aqui rápido. Dependendo do tom que você dá, pode até transformar a cena do vilão num momento badass. E a gente curte isso. Assim como você curte o beijo que eu gosto de dar na sua nádega direita.